Então vamos lá, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento embrionário. Então vamos lá, eu trouxe um esqueminha aqui, bem tranquilo de entender. Olha, o desenvolvimento embrionário, ele começa, a sua primeira etapa é na ovulação, né? É quando os ovários, aqui, ó, ele libera um óvulo, que é isso aqui. Quando esse ovário libera o óvulo, quer dizer, então, que a mulher, ela está no período fértil, ou seja, as chances dela engravidar são muito grandes, né? Depois que acontece essa liberação do óvulo, através do ovário, vem o processo de fertilização, que é o quê? Caso aconteça, né, o contato sexual, o óvulo e os espermatozoides, eles vão se encontrarem. Quando esse encontro acontece, é chamado de fertilização. Então, a fertilização é quando o óvulo e os espermatozoides se encontram, certo? Agora, quando eles se encontram, é formado o zigoto, ó. Aqui a formação do zigoto, ó. É esse processo aqui. Quando o zigoto ele é formado lá, ele já tá formado lá, tudo bonitinho, o que vai acontecer aqui? Depois que o zigoto é formado, vai acontecer o processo de clivagens. Esse processo aqui de clivagem é nada mais, nada menos do que a divisão de células, que é o processo de mitose. Olha aqui as células sendo divididas, ó. Elas vão aumentando, tá vendo? De 2 vai para 4 e de 4 vai para 8. E olha aqui o tantão. Ok? Aí, agora, o que vai acontecer? Depois que acontece o processo de mitose, é formado esse blastocisto. Mas o que acontece com esse blastocisto? Quando ele se fixar nas paredes do endométrio, que é bem aqui assim, ó. Se ele se fixar aqui, esse blastocisto, ele passa a se chamar de, olha aqui o nome, de nidação. Ele passa a ter esse nome aqui, ó. Caso isso aconteça, né, vai gerar a gestação, né? Vai começar a gerar uma vida aqui no útero, né? Então, esse processo se chama de nidação. Caso esse blastocisto, ele não se fixa na parede do endométrio, ele permanece com esse nome mesmo, de blastocisto. Então, se ele se fixa na parede do endométrico, ele se chama nidação. Se não fixar, ele se chama blastocisto. Caso ele não se fixe, né, caso a fecundação não ocorra, esse blastocisto, ele é eliminado na menstruação. Mas aqui, vamos supor, né, que ele foi implantado, que ele foi fixado, então ele vai se chamar nidação. Ou seja, uma vida vai passar a ser gerada aqui, né? Ou seja, aqui eu vou ter um embrião, ok? Depois de todo esse processo, quando o embrião ele começa a ser formado lá, temos a formação dos anexos embrionários, né? Que é quando o embrião continua o seu desenvolvimento com a formação do córeo, do ânio, do lantanoide e do saco vitelínico, cujas funções são proteger, nutrir e realizar as trocas entre o embrião e o meio externo, através do corpo materno. Tranquilo, né? Então, aqui tem todas as etapas do desenvolvimento embrionário. Agora, depois, né, que acontece, a fecundação, o embrião foi implantado, né? O
que vai acontecer? Vai ser gerado um feto, né? Então, aqui nós temos a organogênese, né? O que é isso? É quando acontece a formação dos órgãos do bebê. Então, esse processo se chama organogênese, é a formação dos órgãos do bebê. Aí, aqui ele trouxe, como vocês podem ver, uma representaçãozinha. Ela não tá muito resumida, mas tá pra gente ter uma noção de quantos meses que começa a formar tal órgão, por exemplo. Aqui o coração. Ele vai começar a ser formado na 30ª semana, ou seja, não tem o feto não tem nenhum mês direito. Ele vai inteirar um mês quando estiver nas 4 semanas, né? Então, olha, ele não tem nenhum mês direitinho e o coração já começa a ser formado. Olha, por exemplo, os olhos. Ele vai começar a ser formado mais ou menos na metade das 4 semanas, ou seja, o feto já vai estar com mais ou menos um mês, né? Então, mais ou menos nesse período, os olhos começam a ser, eles começam a aparecer, né? Os ouvidos, no início da 4ª semana, eles também começam a ser formados e termina a sua formação, né? Termina mais ou menos na 20ª semana e por assim vai. Bem tranquilo, né?